sentado na mesa, mal acostumado, tem 14 na mesa. Não é diante de Carlos Júnior, não é diante de alguma autoridade terrena. Eu estou dizendo do próprio Deus encarnado. Vendo Jesus na mesa, não abre a boca, não levanta a mão. E por que não levanta? Mal acostumados, estão vendo ele multiplicar peixe, viram multiplicar pão, viram andar sobre a tempestade, viram abrir os olhos dos cegos, os ouvidos dos surdos, viram fazer coisas espetaculares como transformar água em vinho. Quando vê Jesus na mesa diz: sem nenhum milagre não tem adoração extravagante. Eu desfruto do ambiente, mas também não me derramo. Eu desfruto do ambiente, mas também não me entrego. Mas Maria, quando vê Jesus na mesa, ela diz: mesmo que ele não opere nada, eu não me esqueço de como a minha casa estava antes dele pisar em Betânia. Quando Maria arranca a tampa do perfume, ela está dizendo: se você não é do glória, fique à vontade na mesa. Se você não é do aleluia, fique à vontade na mesa. Agora deixa comigo. Eu sou grato pela minha família, eu sou grato pela salvação, eu sou grato pelo nome escrito no livro da vida. E o Rio de Janeiro saberá que quem está nessa casa é digno de uma. Só quem vai adorar de forma extravagante, dá um pulo dessa cadeira. João capítulo 12. Se você encontrou, diga amém. 6 dias antes da Páscoa, veio Jesus a Betânia, onde estava Lázaro, o que estivera morto, a quem ele ressuscitara dos mortos. Fizeram ali uma ceia e Marta servia, mas Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro caríssimo, ungiu os pés de Jesus e limpou os pés com seus cabelos, e a casa se encheu com o cheiro do unguento. Então disse um dos discípulos, Judas Iscariotes, o filho de Simão, aquele que o havia de trair: por que não se vendeu este unguento por 300 denários e não se deu aos pobres? Então ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque ele era ladrão. Tinha uma bolsa e subtraía o que nela era colocado. Disse, pois, Jesus: deixai-a sozinha. Para o dia do meu sepultamento tem guardado, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E se você puder e quiser, você diz amém. Amados, eu sou suspeito de falar do Evangelho joanino. Na minha humilde opinião, é o evangelho mais belo escrito dentre os 4, e eu tenho um apreço muito grande pela forma, tanto a narrativa como também a estrutura do Evangelho joanino, que dentre os 4 é o mais teológico. De modo nenhum de todos. Nós chamamos carinhosamente o Evangelho de João de Evangelho tardio, porque para nós é o mais recente, ou seja, é o último a ser escrito. E João não figura entre aquilo que nós chamamos de evangelhos semelhantes, sinóticos. Eu sei que você sabe disto, mas não custa nada só te lembrar, mesmo nós da Advex temos, levando o lema da Igreja da Palavra, de que o primeiro evangelho a ser escrito, datado de fato, é o evangelho segundo escreve Marcos, não o evangelho segundo escreve Mateus. Ainda que a organização da Bíblia Sagrada foi decidida em concílio, muito bem decidido por sinal, começar pelo evangelho segundo escreve Mateus, que não cabe aqui eu explicar para vocês, mas o mais antigo é o evangelho segundo escreve Marcos, o que é curioso. Curioso por quê? Porque Marcos provavelmente nem viu Cristo. Se o viu de modo muito tardio. Nós temos 2 apóstolos, Mateus e João, que escrevem o evangelho, e Marcos e Lucas, que não eram apóstolos. E quando Marcos escreve esse evangelho, Marcos só o escreve porque Pedro está ditando. Nós temos 5 argumentos bastante sólidos para dizer para vocês, na Advex Sede, que quem está por trás de João, nesse escrito de Pedro, ou de Marcos, nesse escrito, é o apóstolo Pedro. O primeiro argumento que nós temos é um livro bastante querido pela teologia cristã, escrito por um homem chamado Eusébio de Cesareia, que escreve um livro chamado História Eclesiástica. Neste livro, Eusébio cita um homem chamado Papias, bispo de Herápolis, uma cidade localizada na Ásia Menor, e ele dizia que Papias afirmava que Marcos apenas escrevia aquilo que Pedro ia se lembrando. Isso é bastante certo, porque chamamos na teologia o evangelho segundo escreve Marcos, do evangelho da ação. Ele não tem um padrão histórico, crescente, organizado, como tem Lucas e João, por exemplo. O evangelho segundo escreve Marcos sempre tem narrativas como, em um daqueles dias, em determinado momento Jesus está num barco, em outro determinado momento ele está na terra. É um evangelho que parece de fato, sendo indo mais curto, um evangelho que não tem um segmento, um padrão histórico correto. Não só Papias dizia isto, o próprio texto sagrado, se você se atentar, em Marcos 11, 21 e também Marcos 14, 72, Marcos registra, e tendo se lembrado Pedro, 2 vezes, dando suporte e apoio para aquilo que Papias afirmava. Nós não temos só esses 2 argumentos,
Temos um terceiro que é bastante sólido, que no primeiro século toda a igreja cristã ou primitiva atestava também a figura de Pedro, a responsabilidade daquilo que Marcos está escrevendo. Também temos os outros dois escritos, tanto Mateus como Lucas, vão usar o Evangelho segundo escreve Marcos, aparentemente como fonte primária. Eu preciso só deixar aqui claro uma coisa a vocês, mesmo que vocês já saibam. Os outros dois evangelistas, os escritores, melhor dizendo, vão também usar outras fontes. O caso de Mateus, nós chamamos de fonte Q e a fonte petrina, que é Marcos. E Lucas tem 3 fontes. Ele pauta o seu evangelho em Marcos, por causa de Pedro. Ele pauta o seu evangelho nessa fonte Q. E por último a fonte L, que é uma fonte de pesquisa quando ele passa a viajar com o apóstolo Paulo, provavelmente quando encontra-o por volta de Troade ou algo do gênero. Então quando ele começa a viajar, ele começa a levantar os dados históricos também para pautar o seu evangelho. Por isso nós chamamos evangelhos semelhantes, porque todos partem no mínimo da mesma fonte, que é a fonte de Pedro. Passagens que você vê em Mateus, você verá em Marcos você verá em Lucas e por aí sucessivamente. João não. João não figura entre os evangelhos semelhantes porque parece que ele não parte do seu escrito em cima da fonte petrina. Mas seria um equívoco eu dizer para vocês aqui esta noite que quando vocês leem o evangelho joanino, vocês não verão passagens correspondentes nos 3 primeiros evangelhos. Seria um erro. Olha, eu vou dizer aqui de cabeça, tá? Sendo inúmeras passagens. Por exemplo, caminho sobre as águas, multiplicação dos pães, purificação do templo, previsão da traição, ministério de João Batista, esse e outros eventos você verá nos 3 primeiros e consequentemente também verá no evangelho joanino. Agora, existem diferenças gritantes entre essas. Vou apontar poucas dessas diferenças porque tem a ver com o capítulo 12, mas só continuo pregando se você ainda quiser ouvir a palavra. Quem ainda quer ouvir, diga glória a Deus aí, por favor. Vamos lá? Primeira diferença, João abusa do termo Christos, no grego, que nada mais é do que Cristo ou ungido. É João também que fará apontamentos interessantes em contraste com a proposta do Evangelho segundo escreve Mateus. Quando você olha o Evangelho segundo escreve Mateus, ele escreve o seu Evangelho por volta do ano 70 depois de Cristo. Essa data para nós é importante, porque no ano 70 depois de Cristo, cumpre-se uma das profecias que Cristo diz em Lucas capítulo 21, no que nós chamamos de sermão profético do princípio das dores. Dentre essa sessão profética, Cristo diz: haverá um momento que não ficará pedra sobre pedra desse templo. A visão se cumpriu lá no ano 70. O templo de Jerusalém é derrubado e com o templo caído há uma eclosão de disputa entre seitas para saber quem é que vai guiar Israel, porque toda a fé era centralizada no templo. Mateus aproveita esse ensejo, escreve seu evangelho para mostrar aos judeus que Cristo é o Messias verdadeiro e também defender a igreja, que Cristo é descendente direto de Davi. Então a proposta de Mateus é mostrar que Cristo de fato é o Rei dos Reis, aquele que descende direto de Davi, o Messias aguardado. João também acredita que de fato Jesus é descendente de Davi, mas ele vai muito além disto. E por que muito além disto? Porque no capítulo 8, verso 58, João diz: ele é descendente de Davi, mas é anterior a Abraão. E não é só anterior a Abraão. No prólogo do seu evangelho, talvez a introdução mais linda de todos, ele começa dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e advec, tudo o que vê a existência só pode existir por meio deste verbo. Então eu te garanto, por mais que nós não consigamos ver Deus de forma plena, eu te garanto que o microfone que eu seguro, Cristo é mais real do que o microfone que eu seguro, e só estamos aqui porque este verbo nos dá sustentação para que pudéssemos estar reunidos diante do teu nome, e por isso estamos aqui para tributar a ele honra, glória, domínio, louvor e poder. João, ele está mostrando de fato que nós não estamos aqui reunidos apenas por causa de um descendente de Davi. Ele é descendente de Davi, mas não é qualquer rei. Ele é homem, mas também é 100% Deus. Quando você sai da sua casa e vem em direção à advec oficial, você deve ter isso na sua mente. Você não está reunido diante do pastor Carlos Júnior e do pastor Silas Filho. Você não está aqui simplesmente sentado num templo. Há um convidado especial. Na verdade, muito além de convidado, o Senhor dessa casa. E quando colocamos os pés aqui dentro, temos que encarar esta realidade. Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, autor e consumador da nossa fé e também da vida. O capítulo 12 é um espetáculo, na verdade um ensinamento de como nós devemos nos prostrar, ou nos comportar, melhor dizendo, quando passamos por essas portas. O capítulo 12
é um belo ensinamento de como um culto de verdade deve ser prestado. Eu sei que você conhece o texto, eu só quero aqui explicar um pouco melhor o que está acontecendo nessa narrativa. Bom, dias próximos à Páscoa, Jesus mais uma vez decide passar numa cidade que ele costumeiramente ficava, e na casa dos seus amigos. Entretanto, o capítulo 12 não nos explica qual é a casa que ele está, apenas cita os convidados. Eu quero que você tenha em mente agora, de verbo oficial, que Cristo está na mesa, e em volta de Cristo temos aproximadamente outras 14 pessoas, se tudo estiver certo. Temos os 12 discípulos, Lázaro que está à sua direita, e se tiver certo, segundo os pesquisadores, Simão o leproso. Na ausência de Simão o leproso, temos 13, ou 14, ou 15 pessoas com Cristo. Pastor Carlos, e Marta e Maria? Estão também, mas nesse período, as mulheres não se assentavam em mesas repletas de homens. Elas estavam participando, mas não assentadas na mesa. Então nós estamos diante de um quadro, de um cenário, onde esta casa que Cristo está, desfruta de harmonia, paz, comunhão, um ambiente realmente de pura amizade. Quem está do lado de dentro da casa, desfruta de um ambiente gostoso, de prazer, e um prazer muito intenso. Do lado de fora da casa a situação é avessa. Se do lado de dentro temos paz, alegria, comunhão, amizade, partilha e etc., do lado de fora o texto sagrado afirma que os judeus, principalmente a liderança, estavam conspirando para matar Cristo e matar também a Lázaro. E por que matar Cristo e a Lázaro? Porque segundo o relato bíblico nos garante, após a ressurreição de Lázaro, a fama de Cristo passa a ser propagada. Tão grande a fama de Cristo, que os judeus aproveitam o ensejo de terem que sair das suas casas na data da Páscoa e irem a Jerusalém, sacrificarem a Deus, segundo a descrição de Levítico capítulo 23, aproveitam o ensejo para começarem a perguntar e tentar descobrir: quem é esse Cristo que anda na penha dando vida aos mortos? Quem é esse Cristo que consegue vencer a morte e dar a vida para aqueles que já estavam em estado de podridão? Então eles estão do lado de fora, tentando ou procurando uma brecha para matar quem está do lado de dentro da casa. Então nós temos uma situação de contraste. Aqui dentro, paz, alegria, comunhão, Cristo na mesa e seus discípulos. Do lado de fora, conspiração, tentativa de homicídio e a espera de uma brecha para machucar quem está dentro da casa. É nesse cenário dúbio, é nesse cenário dividido que Maria aparece. E quando Maria aparece no cenário, Maria não aparece com uma bandeja, um prato na mão ou algum tipo de comida. Quando Maria aparece nesse cenário, ela traz nas suas mãos um frasco de um perfume. Não qualquer perfume, é um nardo e puríssimo. É tão caro que o próprio João faz questão de registrar o preço, 300 denários. 300 denários equivale aproximadamente a 9,6 meses de trabalho diário. Para cada dia de trabalho, 1 denário era recebido. Se me permite arredondar, 10 meses de trabalho, todo dia economizando para poder comprar aquele tanto de perfume. Com todo respeito, amados, não é o perfume que você está usando ou que eu estou usando. É um perfume extremamente, absurdamente caro. Quando Maria aparece no cenário, ninguém se incomoda com o preço do perfume. E por que não se incomoda? Há quem diga que nesse período, quando você recebia uma autoridade na sua casa, era de bom tom um dos convidados pegar em unguento um perfume, tirar a tampa do perfume e gotejar na cabeça do convidado especial. Olha o detalhe, não se unge pés. No texto sagrado, nós temos mais de 200 versículos sobre pés e não temos unção de pé. O comum é unção na cabeça. Quando Maria se aproxima, o que eles esperam? Ela vai tirar a tampa e vai derramar algumas gotas desse unguento na cabeça de Cristo. Como as casas mais humildes ficavam todas as portas abertas, talvez até mesmo na ausência de janelas, ao gotejar o perfume na cabeça de Cristo, toda a casa era tomada pelo perfume, e quem passava do lado de fora, dependendo da intensidade do cheiro, logo adivinharia: essa casa, por mais que não veja quem está dentro, com certeza tem alguém muito especial dentro dessa casa. A ação de Maria seria qual ao derramar o perfume? Todos vocês são bem-vindos, todos vocês fiquem à vontade, mas esse que está na mesa, este Senhor aqui, que é o nosso Deus, deve ser adorado da forma mais bela e da forma mais plena. Mas para nossa surpresa, Maria, ao tirar a tampa do perfume, não vai na cabeça. Numa ação premeditada, ela se dirige aos pés
E isso é tão absurdo que ela não goteja, ela entorna o perfume, derrama tanto que solta os seus cabelos e faz o cabelo toalha. Mais uma vez eu insisto, se a ação é premeditada, por que não levou toalha? Parece que Maria perdeu um pouco do juízo. Eu acabei de dizer a vocês que quem está do lado de fora procura uma brecha para machucar quem está dentro. Há um mandamento na fé judaica chamado de Ksui Harosh. Ksui Harosh é um mandamento que exige que as mulheres judias andem com o cabelo coberto. Até hoje é assim. As ortodoxas costumam usar lenço, as mais liberais usam peruca. Mas cabelo da mulher, no judaísmo, só se revela para marido. Eu não estou dizendo que Maria mostrou o cabelo para Cristo na intimidade. Ela tira o lenço, tem 14 sentados na mesa, 15 com Cristo e uma multidão lá fora. Ou parte dela buscando machucar quem está dentro. Quando Maria tira o véu, o que ela está dizendo com a ação de tirar o véu sem abrir a boca? Eu não estou preocupada. Se aqui dentro da casa alguém vai torcer a cara, vai achar ruim, vai se escandalizar, ou se alguém lá de fora vai me ameaçar de morte, enquanto o meu amado estiver sentado nessa mesa, eu irei adorá-lo da forma mais extravagante possível. Alguém já está entendendo? Está glorificando a Deus. Outra coisa, acabei de dizer para vocês que ela derrama 10 meses de trabalho. Eu não sei você, mas isso me leva à seguinte pergunta: o que está dando na cabeça de Maria para encarar a ameaça de morte? Cara feia do lado de dentro, alguém que vai achar ruim, outro que vai tirar sarro, ou até mesmo desperdiçar 10 meses de trabalho. E aí a hermenêutica nos ajuda, talvez oferecer uma proposta, porque no contexto imediato só Lázaro é citado 2 vezes. O que me parece ser aqui é que João está dizendo para Advec 7, Maria provavelmente fez o que fez por conta do capítulo 11. Você lembra do capítulo 11? Marta e Maria estão em casa desesperadas, porque o diagnóstico do seu irmão não é dos melhores. O texto sagrado diz que ela chama um mensageiro e diz ao mensageiro: procure a Cristo. Ele está 3 quilômetros, aproximadamente 50 minutos da casa de Marta e Maria. Diga para ele que se ele andar devagarzinho, ele chega aqui, porque o cenário não é bom. O nosso irmão está doente para a morte. Para a morte é um diagnóstico. O que infere-se que Marta e Maria estão dizendo a Cristo: tudo que nós podíamos fazer, fizemos. Aonde a nossa mão não alcança, temos certeza que a sua pode agir. Tem como o Senhor sair de onde está, só caminhar 3 quilômetros e dar vida, meu irmão? A resposta de Cristo é clara. Diga para Marta e Maria: 2026, o luto será cancelado, haverá vida naquela casa e o nome de Cristo será glorificado. Aquilo que eram 3 quilômetros tornam-se 3 dias. No quarto, Cristo chega, e ao chegar, Marta se levanta e diz: eu sei que tu és nosso amigo, mas se o Senhor tivesse chegado nos 50 minutos, dava certo. Agora, Senhor, eu não vou te incomodar mais, já colocamos uma pedra. Não é que meu irmão morreu, está em estado de putrefação, está apodrecido. Cristo, está podre para você, sem jeito para você, morreu para você, só dormiu para mim. Tira essa pedra e eu trarei vida para a sua casa mais uma vez. Amados, aí você diz o seguinte: pastor, pode fechar a Bíblia, a mensagem perdeu a graça. Ora, se você está dizendo que provavelmente, por João citar Lázaro 2 vezes, está conectando o derramar de Maria por conta do capítulo 11, aí é mole, pastor. Se Jesus vier no Rio de Janeiro e ressuscitar alguém que eu amo, eu não vou quebrar perfume, eu quebro meu iPhone, eu quebro meu Samsung, eu chuto meu carro, eu faço o que ele quiser. Olha, eu te respeito muito, e eu não estou sendo irônico, porque com a igreja de Deus não se pode ser irônico, ela tem dono. O que eu estou dizendo é bem sensato. Eu acho que você não faria o que Maria está fazendo. E por que eu acho isto? Porque o capítulo 11 de João e o capítulo 12 está acontecendo aqui agora. Aconteceu de manhã, aconteceu hoje à noite, vai acontecer amanhã em todo o culto. Todas as vezes que você entra aqui, você tem que ter na cabeça, capítulo 11 e 12 de João, está acontecendo. Pastor, não entendi. Eu vou te explicar. Primeiro ponto: Betânia é uma junção de 2 palavras. Beit, casa. Ani, esse sufixo significa sofrimento, miséria, pobreza, angústia. Ou seja, a casa da miséria está aleitando os seus miseráveis. Cristo, ao receber o convite, sai da onde está, pisa na casa da miséria e com o poder da sua palavra, desperta o miserável moribundo
e traz de volta a vida. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo a epístola aos Efésios, no capítulo 2 ele diz: ei, adveco oficial, não era para você estar aqui, porque sem Cristo nós andávamos na penha e no Rio de Janeiro, mortos e sepultados em nossos pecados. Não tinha jeito nem solução para nós, ao ponto que nem sua família te aguentava. Te colocaram na casa de recuperação, não deu jeito. A cachaça te maltratava, as drogas te maltratavam, o pecado e prostituição te maltratava. E quando colocaram uma pedra, aquele que não teve por usurpação ser igual a Deus, esvaziando-se de si mesmo, desceu nesse mundo miserável, te chamou pelo nome das trevas e te trouxe para a maravilha. Alguém já está entendendo? Está glorificando a Deus? Qual é o problema? É que entre o capítulo 11 ao capítulo 12 passaram dias, passaram semanas, e tem gente sentado na mesa mal acostumado. Tem 14 na mesa. Não é diante de Carlos Júnior, não é diante de alguma autoridade terrena. Eu estou dizendo do próprio Deus encarnado. Vendo Jesus na mesa, não abre a boca, não levanta a mão. E por que não levanta? Mal acostumados. Estão vendo ele multiplicar peixe, viram multiplicar pão, viram andar sobre a tempestade, viram abrir os olhos dos cegos, os ouvidos dos surdos, viram fazer coisas espetaculares como transformar água em vinho. Quando vê Jesus na mesa diz: sem nenhum milagre não tem adoração extravagante. Eu desfruto do ambiente, mas também não me derramo. Eu desfruto do ambiente, mas também não me entrego. Mas Maria, quando vê Jesus na mesa, ela diz: mesmo que ele não opere nada, eu não me esqueço de como a minha casa estava antes dele pisar em Betânia. Quando Maria arranca a tampa do perfume, ela está dizendo: se você não é do glória, fique à vontade na mesa. Se você não é do aleluia, fique à vontade na mesa. Agora deixa comigo. Eu sou grato pela minha família, eu sou grato pela salvação, eu sou grato pelo nome escrito no livro da vida. E o Rio de Janeiro saberá que quem está nessa casa é digno de uma. Só quem vai adorar de forma extravagante. Dá um pulo dessa cadeira, abra a tampa do teu perfume. Abra a tampa do teu perfume. Abra a boca. Levante essa tua voz, solta o grito da garganta. Ah, se Deus não fosse por nós, adverso oficial. Aleluia! Aqui já abriu a tampa do perfume. Aqui já abriu a tampa do perfume. Olha, para nossa tristeza, sempre haverá um Judas. Qual é o problema de Judas? Se intrometer num perfume que ele não ajudou a comprar. Pastor Silas Filho, meu pastor, o que Judas tem a ver com o perfume de Maria? Não deu R$1 para comprar e acha que é desperdício? Quem é Judas? Olha que exagero. Para que pular desse jeito? Para que gritar dessa maneira? Não está tendo nenhum milagre. É só mais um culto de domingo. E lá vai esse irmão correndo desse jeito. Que desperdício. Cristo toma a dor de Maria. Ele olha para Judas e diz: se você não quer adorar, não mexa com quem está se derramando. Porque Maria guardou esse perfume para o dia do meu sepultamento. Existe uma discussão teológica aqui gigantesca. Quem quer entender mais ou menos a discussão, diga amém. Quando o pastor Silas Filho me convidar de novo, eu explico. Até a Netflix é em série, irmão. Se eu contar tudo, vocês não querem que eu volte. Mas só para que você entenda no que eu acredito. Até hoje os judeus cuidam do corpo do falecido. Existe uma equipe separada especificamente para auxiliar a família em luto. Eles cuidam do corpo do falecido.
Como Cristo havia dito várias vezes ao longo das páginas do Novo Testamento, que era necessário ele partir, e se não me falha a memória, essa é a última Páscoa, em reunião dos discípulos antes do seu falecimento, Maria provavelmente disse a Cristo: já que o Senhor irá nos deixar, eu tenho um perfume lá em casa, um unguento, e eu vou guardá-lo para o dia do seu sepultamento. Qual é o problema de Maria? A intenção está certa, mas Maria quer agendar a adoração. O que Maria está dizendo para Cristo é: eu tenho algo muito precioso para derramar, mas eu vou guardar para o congresso das mulheres. Eu tenho algo especial para derramar, mas esse aqui está guardado para o congresso dos homens. Eu tenho algo grande para derramar, mas eu vou guardar na quinta, que a quinta da vitória eu me derramo só na quinta. Na cabeça de Maria, dá para agendar quando ela grita, quando não grita, quando marcha, quando não marcha, quando dá glória a Deus, quando não dá. Mas quando ela vê Jesus sentado na mesa, ela diz: vai que é meu último encontro com Ele. E Jesus disse assim, meu irmão: para cada dia basta o seu mal, pois o dia de amanhã pertence a Deus. Eu só conheço agora, o daqui a pouco não me pertence. Eu tenho um voo que farei quarta-feira ou quinta, não sei que dia que é, e eu poderia falar: vou poupar a voz um pouquinho, que já estou com ela inflamada, e vou derramar um pouco na quarta-feira. E se o avião não decolar? E se o voo cancelar? E se o carro quebrar? E se eu não conseguir chegar no compromisso? E se o culto for cancelado? E se eu ficar enfermo? Já que não dá para agendar a adoração, eu vou aproveitar agora que eu estou aqui e ele também. Alguém já levantou a mão lá no fundo? Alguém já ficou ali em pé que eu devo... É isso aí, Davi, é isso aí. O que ela está dizendo? Não dá para deixar para depois. O que eu posso fazer agora? Eu vou derramar tudo agora. Na segunda-feira da família, eu derramo de novo. E se na terça eu vier na ceia, eu derramo de novo. Na quinta-feira da vitória, eu derramo de novo. Mas Satanás vai ter que aguentar essa, que diante da presença do meu amado, não dá para ficar contido. Não dá para ficar. Eu vou dizer, é claro que eu vou dizer, amado, vergonha não é dar glória a Deus. Vergonha é fumar maconha. Vergonha é tomar cachaça. Vergonha é ser homicida.